Bora lá, pessoal! Renato Marrovi na área. Mais uma vez, como prometido, vamos fazer uma live hoje aqui. Estou esperando o Henrique chegar aqui, ele foi pegar uma peça aqui no estoque, que até agora a gente estava na correria aqui, estava em reunião, equipe do pós-venda e assistência técnica. Todas as sextas-feiras a gente faz uma reunião no final do expediente para alinhar como foi a semana, como vai ser a próxima semana, né, já as expectativas, vendo os problemas que nós tivemos e como a gente resolveu. Lembrando que, né, Henrique, a gente sempre termina a semana resolvendo todos os problemas entre nós, membros da equipe do pós-venda e assistência técnica, para que a semana seguinte comece com todos nós em harmonia, certo? Esse é o Henricão, Fala, você já pessoal. conhece o Henrique do pós-venda e assistência técnica Marrovi, tá? E vamos falar hoje um pouco de transmissão automática, né? Fluido De câmbio transmissão. automático. Exatamente. Isso. Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso hoje. Porque a gente entende, nós somos visionários? Não, nós somos duas pessoas que gostamos muito do mercado que a gente trabalha, entendeu? A gente faz porque a gente gosta, não faz para ganhar dinheiro por nada, tá? A gente trabalha na Marrovi, mas gostamos muito desse mercado. Não precisaríamos estar aqui, certo? Certo. Então, nós queremos ver o crescimento, temos muitos amigos, tem já muita gente aqui, ó lá. Tem o Gabriel. Gabriel, eu só não sei se falar o seu sobrenome, cara. Ontem o Renatão perguntou, eu não lembro. Eu não decorei, eu falei ontem 10 vezes para decorar, mas não lembro. Bom, mas como a gente comentou, tem amigos, a gente tem... Na verdade, o nosso objetivo aqui é amigos. Sim. Né? No caso, ajudar amigos. Para trazer o bem, né? Porque a gente vê que hoje, a grande virada de uma oficina, do cara tá apanhando e começar a bater, né? Que a gente fala que é começar a crescer e ganhar dinheiro, às vezes é um serviço que traga um diferencial, né? E que traga um ganho bem grande, né? Que traga um diferencial para a oficina, certo? E que seja não tão oneroso para ele. E a gente veio aqui falando o quê? Sobre o câmbio automático. O que é o câmbio automático hoje? É um jeito de você fazer essa virada de chave com um investimento médio, não é um investimento caro, tá? Nós vamos falar o que você precisa para entrar nesse mercado aqui hoje, né, Henrique? O Henrique já vai falar o que a gente precisa ter para entrar nesse mercado. E ele traz um rendimento que vai fazer o quê? Com que você tenha aquela tranquilidade. Quem é dono de oficina aqui que não chega no dia primeiro, que começa, vira o mês e tem aquela dor no peito e não sabe se vai pagar as contas? Ricão, eu já fui dono de empresa, eu sei como é que é. Todo mundo sofre no começo do mês, saber se vai pagar a conta, se não vai. Que tal você ter um serviço que você saiba que você vai gerar um faturamento no mês, que você tem uma meta a atingir, que você sabe que vai atingir aquela meta mínima, que você vai ter um rendimento que vai pagar o seu aluguel, água, luz, telefone, salário de funcionário e o restante do serviço, que é aquele que tem todo mês, freio, arrefecimentos, serviços básicos, bico, tal, vai te trazer um ganho. Isso na verdade é maravilhoso, mas Renatão, vou te fazer uma pergunta de volta. Eu posso ter esse equipamento para trazer esse retorno para mim, mas se eu não souber utilizar ele, vai tornar o quê? Nada, o cara vai ficar chorando. Frustração. Exatamente. Não tem nada pior que frustração. Então o que a gente vai com ideia hoje aqui? Como a gente comentou, bate-papo, conversa, não é nada voltado a ser algo como grande, né? Então é só uma conversa entre amigos e aí hoje a gente trouxe nosso equipamento. Sim. Para mostrar como funciona no dia a dia. Para que não aconteça o que a gente fala, aquilo que eu falo na feira. Quando chega um cara que tem a máquina, um mecânico, ou um trocador de óleo, que chega para mim e fala, pô, eu tenho a máquina há 1 ano e meio e ninguém me ensinou a usar. Eu tenho a máquina há 2 anos e nunca fiz nenhuma troca. Eu falo assim, ó, sabe o que eu falo? Eu falo assim, me dói. Um mecânico que não põe a mão na máquina para tentar aprender. Pô, é um circuito hidráulico, o carro é um circuito hidráulico, o cara é mecânico. Alguns que ficam, a gente sabe que querer aprender é importante, né? Que a gente fala da questão da entrega técnica, até que a gente oferece também, né? Mas ficar parado esperando, às vezes, algo mais sem buscar, cara, vai trazer prejuízo, na verdade, porque você vai ter que equipamento parado. Então, qual que é a nossa ideia aqui hoje? É justamente, além de desmistificar alguns mitos que a galera tem sobre a troca de fluido de transmissão,
algumas dificuldades que alguns operadores enfrentam no dia a dia com o equipamento e às vezes não é o equipamento. E eles põem a culpa no equipamento. Sendo que o equipamento Isso dói, ali, tá, o equipamento ali, eles tinham que tratar ele como um filho. Isso dói. Porque é o que traz o dinheiro. E eles reclamam do equipamento, sendo que é falta de estudo, falta de investir num aplicativo, às vezes, que te traga um auxílio, né? É um grande auxílio. Semana passada a gente falou bastante aí de alguns aplicativos. Não vamos citar nomes, né? Mas a gente tem Sim. vários amigos que têm aplicativos, né? E são bons, é só pesquisar, não tem muito... E qualquer um, literalmente existe aí muitos no mercado, mas qualquer um que consiga te passar já uma base do serviço que você está fazendo... Te traga confiança, né? Que você vá sem medo de fazer, né? Sem medo de fazer o seu serviço, vá fazendo com segurança, né? Seguindo todos os procedimentos de fazer corretamente. Ali você vai ter, todos os aplicativos têm óleo correto, filtro correto, flange correta, temperatura de aferição correta, procedimento correto. Porque nem todo carro, né, Henrique? Você que sabe mais... Cada carro tem um procedimento. Cada carro é uma temperatura diferente, um ponto de conexão diferente. E o que a galera tem muita dúvida é ponto de conexão. Porque ensinar o equipamento pra gente é muito fácil. Pra vocês aprenderem o equipamento também é muito fácil. Ele é muito... É como se fosse um telefone. A gente tem ali as opções, elas estão na tela com cores diferentes. Ele é intuitivo. Sim. Porém, a gente sabe que a grande dificuldade do pessoal que está iniciando nesse tipo de trabalho é... onde eu vou conectar no veículo, que óleo eu vou utilizar, né, qual tipo do fluido, temperatura, quantidade de fluido, se o acesso é pelo radiador, pelo trocador de calor, é isso que a gente vai trazer hoje para vocês. Né? As pessoas têm medo de fazer o serviço e não têm coragem de investir, às vezes, num aplicativo. Hoje, pra gente, Henrique, vamos ser claros para todo mundo. O que precisa ter para você entrar no mercado de câmbios hoje? Tem que ter conhecimento, certo? Sempre buscar conhecimento, de todas as formas, sempre buscando conhecimento. Um belo aplicativo. Ferramentas em geral. A ferramenta vai ser tanto equipamento, onde você pode buscar, ou seja, literatura, que é o que a gente está chamando de aplicativo, diagnóstico, ou seja, conhecimento e já um pouco de noção do mundo de transmissão. Isso traz uma bagagem muito importante. É só pensar no que você quer entregar para o seu cliente. Você quer entregar qualidade, certo? Então, para você entregar uma qualidade, você tem que estar preparado para entregar essa qualidade, né? E também não é muito difícil, pessoal. É isso que a gente está querendo falar. Não é um mundo de 7 cabeças, não é algo que você não pode não aprender a fazer. Mas também não é algo que você tenha que fazer de qualquer jeito. O carinho que você tem que ter com o objeto, ou no caso o veículo do seu cliente, é como você gostaria de ser tratado com o seu. É como você se põe como cliente. E que é o que a gente faz, por isso que a gente fala que a gente tem amigos e não clientes. Que a gente se põe no lugar deles, né? E é por isso que a gente está fazendo essa iniciativa, eu e o Renato, né? Que não tem, como a gente falou, não tem nada envolvido com outra coisa. É uma iniciativa minha e dele, justamente para poder ajudar a galera. Claro, vamos melhorando com o dia a dia. A gente falou semana passada, se alguém queria dar sugestões, a gente sempre está aberto a sugestões. E a gente está buscando alguns temas ainda. E o que a gente vai trazer hoje é justamente o que às vezes a gente recebe como ligação, como diagnóstico de problema no equipamento. Muitas vezes é uma falha na operação ou no veículo, não falando que o veículo está ruim ou não está apto para fazer uma troca. Que é um tema que a gente vai abordar hoje, se o veículo está ou não apto para fazer troca, tá? Isso é importante saber. Sim, é muito importante você... É o que eu falo, no começo, você vai adquirindo confiança, você vai ficando mais soltinho durante o tempo, com o trabalho, né? Mas no começo, o que a gente fala? Seja seguro. Pegue os carros filé mignon. O que é o filé mignon? Está dentro da preventiva, certo? Comece fazendo preventivas. Como é que você fala? Não, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Mas não adianta você querer morder tudo, faca no dente e sair fazendo qualquer coisa, tá? Eu peguei um caso hoje, em 3 dias ajudamos um cliente aí que ele pegou um carro, primeiro carro, 150 mil quilômetros, sujou a válvula, travou, ele ficou desesperado, né? O nosso amigo Marcos. E nós ficamos 3 dias desesperado, pensou que tinha perdido a máquina, sem gastar R$1, só nosso tempo e o tempo dele, nós resolvemos a máquina dele sem gasto nenhum, tá? Só limpeza de válvula, aferição de balança, mas esse tipo de coisa. Vou fazer uma pergunta para o Renatão. Precisava, Renatão, perder esse tempo? Não. Tinha que fazer o que antes? O diagnóstico. Você fazendo a preventiva no veículo que você está colocando no seu equipamento, você já livra de ter um problema, tanto com o cliente
quanto que o seu equipamento protege o seu investimento. Você pagou caro, você tem um dinheiro investido ali justamente para retornar para você. E aí você vai lá e coloca esse seu equipamento num veículo que está trazendo impurezas e você não faz uma limpeza depois ou arrisca, quem vai parar é o equipamento, o carro do cliente vai ser bonitinho, mas e aí, os próximos? Você vai ter o prejuízo. Então, evita, né? Ou quer fazer, tem o conhecimento depois que você pode estar arriscando e que tem à disposição depois para você limpar o equipamento, tá? Porque Exatamente. a gente vai mostrar, a gente trouxe ali os componentes dele, eles estão aqui atrás, aqui, e a gente vai mostrar para vocês como sensíveis eles podem ser a esse tipo de exposição. É um tanque, toda vez que a gente fala, a nossa máquina é um tanque, e talvez isso gere a confiança excessiva de que eu pego um veículo e não faço um procedimento padrão anteriormente, né, de análise, e acabe impactando no equipamento. Exatamente. E o incrível é que o cara faz, sabe que está fazendo uma coisa, correndo o risco. Tudo bem. Mas quando dá algum tipo de problema, Tiro dele. ele fala que é a máquina que não presta. Só que daí a gente entra no circuito, temos vídeos, né, que a gente auxilia, a gente conserta a máquina no Brasil inteiro. Lembrando, o modelo MH4001, que é essa daqui, já passou de 7.000 máquinas. Eu não sei se já chegou a 8.000 máquinas no mercado, tá? Desse modelo, tá? Então, se você for olhar aqui na nossa assistência técnica, nós temos 2, 3 máquinas para conserto. O restante, não é que não dá problema. Dá problema de sujeira, mas a gente resolve tudo via fone, tá? Nós temos uma equipe muito boa aqui que consegue auxiliar para que ninguém fique parado. Não é que a gente não quer trazer máquina para cá, a gente evita. Não, de verdade. Primeiro, assim, a gente não quer por um objetivo, não pela gente. A gente não quer trazer a máquina para cá porque a gente tem um cliente muito longe. E aí até o frete de chegar aqui, a distância do transporte, quando chegar aqui a gente vai resolver tão rápido, vai levar mais um tempo para voltar, que a gente pode resolver pelo telefone, poupando esse tempo. O caso do Marcos foi em 3 dias, foi por causa das agendas, de um falar com o outro, ele tem outras tarefas também no dia. Porque foi rápido, se for para pensar na resolução do problema, foi rápido. E mesmo se tenha levado 3 dias lá, agora ele já pode utilizar o equipamento dele. Isso. 3 dias não daria nem transporte do Mato Grosso para cá. E ele não é nenhum mecânico, ele é um trocador de óleo, ele se propôs a fazer os procedimentos com a gente online, né? Abriu as válvulas, limpou. Primeiro ele limpou as válvulas e montou errado as válvulas, daí não funcionou. Daí foi feito online com a gente, abriu as válvulas novamente, conferiu, tá montado errado, montou, remontou, voltou, deu tudo certo, né? Então esse é o tipo de trabalho que ninguém faz. Tá? A Marrove faz porque ela é diferente no mercado. Tá? Podem falar bem, podem falar mal, mas é o nosso jeito de trabalhar, é o jeito Marrove de trazer solução. A gente não quer que o nosso amigo perca serviço. Pra gente seria mais fácil, na verdade, trazer pra cá. Traz todo mundo para cá, vamos ganhar dinheiro, assistência técnica faturar, Tipo, vamos faturar. Tá? Cobra a mão de obra, se precisar trocar algum componente, vai gerar orçamento de componente também. Sim. E o frete ainda. Então, olha o prejuízo esse no caso o Marcos teria, porque o equipamento dele parou e não foi por problema no equipamento, até porque a gente não tem também esse problema, tá? A gente pode Eu tenho tranquilamente fotos depois assumir da sujeira que tinha. quando o na válvula. equipamento dá problema. O que pode... Tá aberto a acontecer, né? Todo mundo pode falhar e equipamentos falham. Então, quando acontece isso também, a gente está bem tranquilo que a gente consegue atender de forma muito boa, tá? Só para vocês terem noção, o nosso estoque fica aqui em cima, nosso estoque de peças. O nosso maior problema, sabe qual que é? Peças já passando do tempo. A Marrove hoje está com 6 anos, né? 6 anos e meio, sim. E as peças Tem peça já estão passando desse velha, período. porque a gente não entendeu? tem trocar. É mais limpeza, né? Poucas são a de troca. O que circula muito aqui é filtro, né? Filtra bastante, porque é um item consumível. Praticamente então, é isso que a gente consome aqui. Eu implementei aqui no nosso caso que todo equipamento que chega para cá, a gente vai trocar o filtro. Isso não é negociável, tá? Porque eu não posso ser leviano em o equipamento chegar, eu fazer todos os testes aqui, entregar de volta com o filtro obstruído ou já mesmo saturado. E aí você vai utilizar os equipamentos no seu dia e depois vai falar o quê? Que a manutenção não prestou, foi uma porcaria. É que nem tomar... Posso falar isso? Pode. Tomar banho e vestir a mesma cueca, não faz sentido. Então, o equipamento passou pela limpeza, passou pela desobstrução de suas válvulas, vai trocar o filtro. Então, vai ganhar uma vida útil de filtro. E lembrando, o que muita gente pergunta pra gente aqui é: em quanto tempo eu troco esse filtro? 5 trocas? 10 trocas? 1 troca? Para essa pergunta tem mais de uma resposta. E qual é?
vai depender do procedimento que você fez antes. Qual é o carro? Estava na preventiva? Estava. Em quantos mil km? Estava baixo o km. Tá, mas e a análise do óleo? O óleo estava carregando muita impureza? Não, estava carregando quase nada. O óleo estava lá na cor, quase cor original ainda. Legal, fiz análise contra a luz lá, vi que não tem muita limalha. Bom, quer manter o filtro? Faz parte do seu procedimento de oficina? Tudo bem. No meu procedimento, eu trocaria o filtro a cada troca. Troquei, eu tenho a segurança total que eu vou estar com esse equipamento limpo para a próxima troca. Então eu não vou ter problema nenhum, eu não vou impactar em nada. Né? Bom, hoje, só para adiantar o que a gente vai fazer, aqui atrás da gente está com uma máquina, a gente está com um equipamento 4001, né? Então ele aquece o fluido, ele tem a identificação de fluxo, é o equipamento mais completo que a gente tem para esse serviço. E ao lado aqui a gente tem um Frankenstein. Uma de teste. Uma banca de teste. Uma giga de teste. A gente tem aqui um motor bomba, o que vai simular, e aqui não seria necessário essa força toda, mas a gente tem aqui para fazer casos extremos, estresse. Ela tem regulagem de pressão. A gente tem uma regulagem de pressão, a gente pode baixar essa pressão. O que a gente vai mostrar para vocês hoje, o que muita gente diagnostica que o problema é no equipamento e não é, tá? Então, a gente pode também aumentar a pressão, porque às vezes a gente faz trocas de mangueiras, né? O pessoal aí colocou, como o Renatão falou, a faca nos dentes, e pegou um carro e colocou ele torando e ficou fazendo isso várias vezes, estoura a mangueira. Se eu usar errado alguma coisa, não tem o que fazer, vai denunciar. Então eu posso aumentar a pressão dessa bomba. E abaixo, não sei se vai conseguir olhar, mas depois a gente posiciona melhor a câmera, a gente tem o nosso reservatório de óleo, onde a gente consegue observar o nível. A gente faz uma marcação, né? Atualmente a gente está deixando uma marcação padrão, porque após a manutenção, a gente ainda fere balança e confirma se ela está trocando na mesma porção. E o que a gente consegue atingir aqui é algo tão incrível que a gente consegue fazer com que a solenoide fique aberta no momento inteiro da troca. Né? O que é isso? Enquanto ela recebe o fluido do carro, ela envia na mesma proporção ao mesmo tempo. Quando a máquina identifica que ela não está fazendo da mesma maneira, ou seja, se o câmbio está gerando uma pressão intermitente, ela gera mais, gera menos. Quando a máquina entende que está recebendo mais, ela tranca a solenoide, ela fecha e só envia, justamente para sempre manter na proporção igual. Né? Isso ela faz. E aí, quando está bem afinadinho, o violão bem afinado, ela faz isso sem nem fechar. É o fluxo constante, porque a bomba dela, ela gera a mesma pressão que o câmbio está gerando para ela. Ela iguala. Então, por isso que a gente chama de troca por igualdade. Entendeu? Exatamente. É o que a gente fala, né? O segredo da máquina, qual que é? Quem manda na máquina? É o operador? Não. Quem manda na máquina é o carro. É o fluido velho. Se o fluido velho não chegar na máquina e não cair na balança, não cair no reservatório de óleo usado, não começa nada. Entendeu? Para começar, é aí o ponto de início da conversa. Se o óleo não tiver uma pressão mínima que passe pelo identificador de fluxo, marcando o caminho dele e caindo no reservatório de óleo usado, nada acontece. Porque o primeiro sinal que ela identifica é o quê? Caiu ali, a balança manda um sinal para a placa eletrônica falando assim, pode começar. Eu recebi óleo usado. Aí a placa eletrônica entendeu que chegou óleo usado, liga a bomba para puxar o óleo novo e injetar. Isso aí. E como que o Renatão fala para todo mundo gravar? Como é que é, Renatão? A prioridade, a ordem? Do idoso. Primeiro os idosos têm preferência, tá? Quem chega primeiro? O idoso. Então primeiro vai chegar o óleo velho. Ele velho fica esperando o óleo velho fazer o caminho dele. A hora que o óleo velho encontrou o caminho dele, sobrou só um caminho para o óleo novo. Então, se ele entrar pelo caminho A ou B, vai sobrar o B ou o A para o caminho novo, para o óleo novo, tá? Então é sempre assim. O identificador de fluxo é perfeito isso aqui. Tá? Para quem quiser acompanhar, a gente vai fazer isso hoje. Eu só vou pedir uma atençãozinha que no momento que a gente ligar a nossa bomba, ela tem um ruído um pouco alto. Eu estou pensando em mutar, mas também posso deixar em aberto aí, porque a gente pode acabar tentando falar em cima, mas gera um pouquinho de ruído, mas isso vocês vão observar que no momento que eu iniciar a troca por igualdade, a máquina não faz nada. E se eu ficar por um minuto parado nessa tela, tentando enviar óleo para o veículo sem antes receber, ele cancela a operação. Ele passa um minuto e avisa com um sinal sonoro. Depois de um minuto, pi, 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 olha para mim aqui, tem alguma coisa acontecendo. A máquina fala com você literalmente. Né? E como que eu posso observar? Porra, mas Henrique, eu liguei o veículo e ainda assim não. Pessoal, voltando lá no início da live, busca conhecimento, seja aplicativo, seja curso, seja às vezes até
uma sacada ali de YouTube, buscar as coisas. Né? Tem grupo. Tem vários grupos aí de amigos, aí a gente entra, às vezes fala uma besteira, acaba falando errado, depois é corrigido. Às vezes um dos professores não está no momento, a gente tenta ajudar. E às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Vocês vão entender que cada veículo ele tem uma característica, cada conjunto de transmissão, né? Vamos falar assim. Cada montadora tem ali seu conjunto de powertrain, motor e transmissão. Então tem características diferentes, não é problema, tá? Característica. Tem veículo que tem característica pressão baixa, tem característica pressão alta. Eu e o Renato, a gente já passou por uma situação que o veículo tinha uma pressão tão alta que a gente teve que ficar limpando o óleo lá. Exatamente. A gente não apertou a braçadeira. E ficou lá os dois tontos lá o dia inteiro. Né, Claudião? Passando limpando a oficina do Cláudio. E aí, porque tinha uma pressão alta. E foi legal que ele avisou assim, cuidado que você tem uma pressão bem alta, hein? E aí quando estourou, ele ainda passou com o rodinho e a vassoura assim. A vassoura não, o rodo e o balde, né? Eu avisei pra vocês. Brincando ainda. Mas tem carro que aí, assim, é o grande desafio que o pessoal tem é que a pressão é baixa. Esse é o maior problema que assim, a gente encontra, né? O cara liga pra gente e fala assim, a máquina tá com defeito, a máquina não começa a troca lá. Tá contando o tempo. Vamos ligar aqui só pra mostrar. Bora. Ela tá contando o tempo e não começa a troca. Daí, às vezes, inclusive até o seguinte, o cara põe no móvel de limpeza, o ciclo de limpeza, e tá contando o tempo, fala, a máquina não liga. Por quê? O que é o ciclo de limpeza, gente? Na hora que faz o ciclo de limpeza, a máquina tá o quê? Ela só fecha a válvula para o óleo do carro, o fluido do carro, entrar pela máquina, fazer o caminho para passar pelo filtro externo e voltar para o carro. Ela vai ficar filtrando para tirar as impurezas que estão soltas e que estão presas nas paredes do câmbio. Renato, então ela vai dar uma melhorada, né? Eu posso contar um segredo para eles? Pode. Pessoal, vai contar aquele já? Posso? Não, no ciclo de limpeza? Não, de lá? Não, ciclo de limpeza. Tá. É um segredo, na verdade não é um segredo, pessoal, porque quando você tem um equipamento na sua mão, você vai descobri-lo, você vai entender como ele funciona de fato. Às vezes, detalhes que até numa entrega técnica muito bem feita, você possa não se atentar. Pessoal, ciclo de limpeza no equipamento, por segurança do próprio equipamento, ele faz até começar ele desligado, tá? Então o que acontece aqui? Ciclo de limpeza na tela, ele é só um demonstrativo. Dá uma cenada pro pessoal, que o pessoal tá assistindo a gente, ó. Pessoal, vou dar uns abraços no final aí pra todo mundo que tá falando com a gente, tá? Só pra gente não perder aqui o fio da meada, algumas pessoas estão cumprimentando a gente tá deixando passar, beleza? Então, o ciclo de limpeza na tela, ele é um timer. Entenda que ele é um timer. O que acontece? Então, Henrique, não tem serventia? Claro que tem. Você na correria do dia a dia, você conecta a máquina no veículo e vai fazer um outro serviço no mesmo veículo, sei lá, conectei. Enquanto ela tá fazendo o ciclo de limpeza, eu vou, sei lá, soltar um parafuso que está numa próxima manutenção que eu vou fazer. Ela te avisa a hora que acabou o tempo que você determinou para ela ficar filtrando o óleo. Nessa filtragem, ela parou as impurezas no filtro traseiro e já está pronto para você retirar aquele óleo e colocar um novo, né? É isso aí. E já tirou as impurezas que estavam presas nas laterais do cárter. Né? E essa função é muito boa para aqueles veículos que a gente não tem acesso ao cárter. Então, por exemplo, vou usar um padrão que tem muito na rua, o 6T30, GM. A gente não tem acesso aos filtros. Então, como que eu posso fazer uma limpeza maior? Bota o carro em funcionamento, uma máquina conectada. Ele vai passar do carro para a máquina, da máquina ele vai filtrar e vai mandar de volta para o carro. Uma diálise, exatamente uma diálise. Importante, esses carros que não têm acesso ao filtro, essa diálise, essa filtragem tem que ser feita bem antecipada. Exatamente. Se o filtro já estiver muito entupido, não adianta mais. Esquece. Aí perde o câmbio. Esquece. Certo? Então, é a orientação justamente aí no mercado, pessoal. Tem carro que se você não fizer a preventiva dele, você vai ter dor de cabeça. É aí o ponto que você pode justamente falar com a boca cheia, explicar para o seu cliente, explicar para o pessoal que está buscando o serviço, tá? É importante sim. Para terminar essa tela aqui, então, ele é um timer. Eu posso programar ela até 30 minutos para ela me avisar que ele já terminou 30 minutos, para eu não me perder no tempo. Pô, na correria do dia a dia, eu não sei se passou 5, 10, 20, 30 minutos. Mas com a máquina até mesmo desligada, eu posso vir aqui na chave ou até mesmo desligar a tomada. O veículo ligado, ele vai mandar o óleo para cá, ele vai filtrar, porque tudo isso é mecânico e vai devolver para o veículo, vai ficar nesse ciclo por tempo que você quiser. Exatamente. Lembrando, a máquina ela é feita o quê? Uma placa eletrônica inteligente, que quem alimenta ela são as balanças, sensores de temperatura, certo? E como é que funciona? Ela controla 3 válvulas que seriam o quê? 3 registros
de uma entrada e duas saídas. A válvula que Tá tá aqui, ó. falando aí, ó, Sim. é essa mocinha aqui, mostra pra ele lá. Essa válvula hidráulica, certo? Ela é bem parruda. Isso aqui é Pesado. pesada e ela é muito resistente. Enquanto você vai conversando com eles, eu vou abrir para vocês verem Tá também bom. como ela é por dentro. Ela só é, como falar, é suscetível, se parar uma sujeira, ela travar. Então, a gente tem vídeos ensinando a limpar ela. O que ela faz? Conforme a placa fala, ó, você vai jogar o óleo sujo para o reservatório de óleo sujo, você vai jogar o óleo sujo para o filtro. Ele manda alimentar ou desligar essas válvulas para fazer fechamento desses registros para formar o caminho onde ele quer que passe o óleo. Entendeu? Um dos registros identifica qual óleo a bomba vai puxar, se é o óleo novo que ela vai jogar para dentro do veículo ou se é o óleo velho que ela vai jogar para fora, descarte de óleo. A outra, ela vai escolher se o óleo vai para filtragem, o óleo usado vai para filtragem ou ela vai para o reservatório de óleo usado. E a terceira válvula é a válvula do aquecimento, que ela vai fazer o quê? Se você vai jogar o óleo na temperatura que está para dentro do veículo, ou você vai ficar fazendo um looping, vai cortar o caminho para o óleo não ir para o veículo, passar por dentro de uma resistência e ficar fazendo looping até chegar à temperatura que você quer, tá bom? É isso aí. Bom, ó, abri aqui a válvula e de verdade, pessoal, quem não trocar filtro, tem dois filtros no equipamento, filtro externo, filtro interno, filtro externo, eu tenho um aqui, vou pegar para vocês verem. Lembrando aí, ó, filtro externo, tá aqui o filtro externo, mostra para eles lá. Não? Tem vários, a gente tem um vídeo aí rodando com os filtros que a gente pode utilizar na máquina, tá? Tem acho que 9 modelos que podem ser utilizados na máquina facilmente. Tem mais no mercado, mas que a gente testou são 9 modelos, tá bom? Então, tem a primeira camada de proteção, filtro externo, pessoal, barato isso aqui, tá? Protege esse equipamento, ó, como a gente então lá. Protege o equipamento, com isso é muito barato. Meu irmão, Alexandrão! Você protege o seu investimento. Segundo é um filtro interno, você abre a porta traseira, você já vai ver na cara do gol ali um filtro Y, chavinha 13, você abre, é meio mais fácil. Porque se não, e aí eu vou adiantar como é, vou dar o papo reto. Sim. Você vai ter que abrir essa mocinha aqui, tá? E olha, vou ser sincero, abriu, presta muita atenção no que você está fazendo, porque ela tem posição. Eu vou trazer para perto da câmera aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer, ó? Ela tá aqui, ó, o interior dela lá. Por que é importante? Olha os caminhos dela aqui embaixo, Não ó. mostra tudo não. Ah, Não mostra tudo não. tô entregando ouro então? Não, Então. não entrega tudo não. E a gente tem a posição dela, tá? Não mostra tudo. Se eu inverter, esquece. Tá errado. Vai continuar com problema. Então presta atenção na hora de montar também. Fala, A Vivian! gente vai ter isso, pessoal. Tá? Beijo! Bom, seguindo aqui então. O que mais que a gente pode passar? Vamos falar aqui? da parte do aquecimento. Aquecimento, legal. Vamos falar do aquecimento? Você quer mostrar o componente? Vamos mostrar o componente, mas vamos falar primeiro. Vamos primeiro falar do porquê do aquecimento. Por que do Por aquecimento? que tem que aquecer o óleo? Bom, Se eu tiver uma máquina que não aquece o óleo, eu faço troca? claro. Faz troca. Fácil. Tá. A diferença é o tempo. Você Tempo. faz ao mesmo tempo? Não, que eu saiba não, porque tem vários carros aí que tem válvula termostática, tem carros que a temperatura de aferição é bem alta, né? Posso contar a experiência dessa semana? Conta. Bom, vamos lá então. Eu tenho uma também para contar. Eu fui fazer uma entrega técnica num equipamento que não tinha um aquecimento. Nós temos, como lembrando, para esse serviço de troca de fluido de transmissão, 3 modelos. 4003, operador totalmente manual equipamento. 4002, bem parecida com essa, a diferença é que ela não tem aquela digital, né, touch, e, nos casos, os botões, e não tem o aquecimento, não como tem o Renato pressão. fala. E o 4001A, 4001, né, que tem tudo isso de aquecimento. Bom, contando a minha experiência própria dessa semana, chega mais perto aqui para você me ouvir melhor. A gente foi fazer uma entrega técnica numa 4002, ou seja, não tem o aquecimento. A gente fez em 2 veículos, uma HRV, Honda HRV, né, e uma Maverick. Bom, na HRV estava tranquilo. O carro estava no pátio, porém já tinha andado, né, acho que era o carro do proprietário da oficina, tinha vindo rodando. E tem o seu procedimento de aferição de nível, né? O que demanda a temperatura do fluido correto para aferir o nível de maneira correta. E o segundo veículo era a Maverick. Quando a gente entra, como a gente falou, a gente tem nosso app, né? A gente tem um app parceiro. A gente utiliza muito ele porque até a gente que conhece e utiliza, tá? É por isso que a gente fala, utilizem um aplicativo ou
no caso, como a gente chama de aplicativo, é uma fonte de conhecimento, uma literatura, 85 a 95 graus. Como eu vou chegar na temperatura de 95 graus do zero? O carro parado debaixo no elevador, por exemplo. Então, não é fácil, gente. Não. Pensa num... Qual carro que você está fazendo? Uma Maverick, Então, 2023. pensa só, a dificuldade que você tem. Por experiência própria. Eu já fiz isso 1h40, 1h30, 1h40, por aí. Tá? Dependendo da temperatura. Vocês têm que entender que assim, ó, eu tenho algumas situações que podem acontecer. Imagina um carro desse que a Jéssica está falando que eu estou traumatizado com a Maverick. Não aconteceu nada demais. Não, tá? não, foi. Você não. O que acontece? A sorte nossa, para tentar entender até o caso da Maverick, é que o proprietário do veículo estava rodando de uma cidade para outra. A gente estava em Campinas e ele veio de outra cidade, ou seja, o veículo chegou quente. Para a gente, operador, dó, porque a gente vai ter que colocar a mão no carro quente. Mas foi muito melhor, porque como o equipamento não aquecia, a gente aproveitou a própria temperatura que o veículo estava, para que quando o óleo já caiu dentro da transmissão, a própria carcaça da transmissão aqueceu. Claro, tem um diferencial. Esse equipamento aqui, ele mostra a temperatura atual, tanto do óleo novo que você está injetando, quanto a temperatura que está circulando já na transmissão. Isso. Ou seja, eu tenho a certeza do qual a temperatura está lá, sem necessidade de uma ferramenta auxiliar, um termômetro o scanner, que foi o que eu acabei utilizando. Então imagina, eu tive que abrir o carro, colocar o scanner, né, o que muita gente que não tem scanner, até mesmo porque é uma outra ferramenta que é recomendado ter. É muito recomendado. Importante. E aí eu vou lá, o veículo já estava 83. Opa, vamos esperar mais um pouquinho, ele vai alcançar a temperatura e a gente consegue aferir o nível. Porque se a gente aferir o nível na temperatura errada, a gente não fez o serviço completo. Fala, Rony! Bom, seguindo então. Então, O porquê da temperatura, Renatão? para chegar na aferição do nível correto mais rápido. Um GM, eu fiz numa Tracker, 85 eu fiz graus. 2 trocas na Tracker, num treinamento no Pará. O pessoal do Pará vai lembrar aí. Nós fizemos sem o aquecimento da máquina, levamos 1h40. Continuamos o treinamento, deixamos. Depois foi feito o aquecimento, em 17 minutos foi feita a troca. Sim, verdade. Renatão 17 mostrou na minutos. prática isso pro pessoal que estava lá. Ele fez 2 vezes, uma com aquecimento, outra sem aquecimento, e você vê a velocidade que você ganha no serviço. Você não deixa de fazer, mas a velocidade que você ganha é absurdo, tá? Agora, se você tiver disposição de parar o carro o dia inteiro no elevador, Outro caso, os carros americanos, Ford, que tem válvula termostática, ajuda. você vai ter que esperar abrir a válvula. Sim. De qualquer jeito Ele vai ter que tá esperar abrir a válvula. Mas você entrando com óleo quente, ele faz praticamente em um estágio só. O Rony que está aí, ele pode falar se é verdade ou mentira o que a gente está falando. Bora pegar pegando. Bora pegar pegando, né, Rony? Se fizer em um estágio só, você ganha muito tempo. Sim. Agora, se a hora que entrar o óleo, o fluido, entrar com ele frio, a válvula Vai fechar. vai Ah, fechar. vai fechar. Fechar. Aí ela demora mais 10 minutos para abrir de novo, você entra mais meio litro. E vai perder um tempo, tipo 2 horas, para Tem fazer uma uma troca às outra vezes. coisa importante no aquecimento do óleo. O óleo tem propriedades que ele só vai ativar quando ele estiver em certa temperatura. Por isso que existe a temperatura de trabalho. Então, existe muitos aditivos no fluido. Isso quem pode falar bem lá é o nosso amigo Di, como é da Terra do Calçado. Ah, é? De Franca? Franca. Fabrício Galvani! Olho no óleo, que eu aprendi um pouco com ele, longe ainda, mas que alguns aditivos alcançam o seu funcionamento só com uma determinada temperatura, ou seja, a temperatura de trabalho. Então você aquecer um fluido já antes e mandar para o veículo, sempre é importante. A peça que o Renato está comentando... Só um abraço, Fabrício! Abraço para você que está em casa, né? Tá tirando atraso. Manda bala aí, mano. Não fala isso. Ó, nesse equipamento aqui, quem faz esse trabalho é isso daqui. Isso aqui é bem robusto, tá, pessoal? Então, o óleo vai entrar, no caso, ele entra por esse daqui depois de passar naquela solenoide que o Renatão falou, tá? Cada solenoide ativa, dependendo da função que você está pedindo, ou seja, eu peço para fazer o aquecimento, você pode estar com a máquina conectada no veículo, que ele sai do galão, passa nas solenoides, vem para cá e volta para o galão novo, sem interferência. É esse componente que faz isso daqui, tá? Ele está incompleto, ainda falta uma Henrique, pecinha. me fala só uma coisa. Esse componente aqui, você tá quantos anos de Marrove? 3 anos. 3 anos. Quantos você já trocou desse? Eu troquei só um porque eu fui cabeçudo, porque eu achei que o problema era nele e depois eu descobri que não era. Tá Ou aí, seja, tá boa. eu fui burro. Tenho que falar. É aprendizado. É aprendizado. Eu falei, não, certeza. Quem Não, tá aquecendo trocou, é daí esse. eu fui lá medir, tá boa. Não, era... Então, só que eu nunca troquei na vida de fato, tá?
De verdade, isso daqui é bem robusto. A gente tem um relé aqui em cima que ele ativa quando alcança a temperatura. Proteção, né? E é importante o check-out sempre na máquina, conferir o que está acontecendo, porque isso aqui não tem limite de temperatura, tá? Isso aqui é que nem você abrir o fogão lá e aquecer. Ele vai aquecer infinito. Quem controla aqui é um comando que da placa sai e ativa um relézinho aqui que limita a temperatura, tá? O que mais? É isso aí. Então, lembrando, a temperatura é imprescindível, ao meu ver. Tem gente aí que fala que não. Mas pensa bem uma coisa, você comprou uma máquina que não aquece. Vamos lá, economizou 5 mil numa máquina. No quinto carro que você fez, que você já ganhou 5 mil, porque é mais ou menos a média é essa. Dependendo do veículo, R$ 1.000 por troca é o ganho que você põe no bolso. Correto? Você vai lembrar que você já teria pago a diferença de uma 4001 para 4002. Aí vai doer, você vai chorar. Entendeu? Lembrando, pessoal, a gente está falando da 4001 como melhor. A 4002 é tão boa quanto também, só não tem o aquecimento, tá? Sim, então, mas é um diferencial de ganho de tempo no dia a dia. Eu teria na minha oficina, mas a gente está falando isso da 4001 para altas centers de grande volume, tá? Sim. Eu estou entrando no mercado para atender um volume. E aí, quando você compra um equipamento não voltado para a sua perspectiva de negócio, você pode, é o que eu te falei no início da live, você pode se frustrar. Então eu que atenderia ali um carro, 2 por semana, 3, se para mim já é um volume legal, como eu sou pequenininho, maravilhoso, uma 4002 serviria para mim tranquilamente. Posso ter a paciência de esperar o carro esquentar, isso se ele não estiver quente. Mas para uma auto center, que a gente aparece às vezes, está lá uma 4002 e o cara está criticando o equipamento, fala, não, o equipamento não é ruim, você almejou o equipamento errado para sua operação. Então isso é importante. Valeu, Will. Então é isso que a gente está falando quando a gente fala de um equipamento 4001 para um 4002, um com aquecimento e um com não aquecimento. Os dois são excelentes. A diferença grande é isso no aquecimento e o que muda, e muda muito, tá? Renatão, chegou um carro lá na minha oficina e o cara, a primeira coisa que ele falou para mim é: quero trocar óleo de câmbio. O que você fala para ele? O orçamento é X. Eu passo o orçamento, a partir do momento que ele se interessou e aprovou, aí eu vou pro diagnóstico. Mas espera aí, então você já manda ele encostar naquela baia ali, naquela vaga, naquele elevador, você já levanta, já conecta a máquina? Não. O que você faz antes? Eu vejo o interesse do cliente, passo o orçamento. A partir do momento que ele aprovou, eu vou pro diagnóstico. Aí eu começo o diagnóstico. Não é isso, Rony? Rony... E eu ia falar uma outra coisa. Na parte do aquecimento, que o GM é um dos carros que mais se beneficia Sim. com aquecimento, e é um dos carros que mais dá dinheiro para a máquina, para quem tem a máquina, tá? Que é muito então fácil. Pensa bem, o GM é o carro que com 10 mil já tá, o óleo está escuro. Não é que ele está degradado, mas é uma característica dele. Porque, entendeu? Segundo o pessoal que a gente escuta bastante, isso é o pessoal que a gente aprende, tá? Como é que é o tipo de troca dele, ele dá uma forçada ali para transmitir conforto pro motorista. Então, quando ele encosta um disco no outro, ele dá uma patinadinha aí, ele gera um desgaste maior, tá? Então... tem várias vertentes várias, aí, né? Mas uma delas é mais isso. Sim. Top Dom, claro, Jéssica. Top Dom. Que mais? Questão do Thiago. GM. É fácil você operar uma máquina num veículo da GM. Porque ele tem pressão, ele tem um acesso fácil, a gente pode acessar tanto diretamente na transmissão, tem adaptador para isso. Eu posso também acessar por uma linha de radiador, tenho só usando as mangueiras, também é fácil. Claro, todo serviço você tem que atentar ao que está fazendo. Muita gente fala, não solto como o Renatão, a gente é divergente nessa questão do GM. Eu gosto de fazer pelo sistema do radiador. Eu solto um anel elástico, coloco um adaptador que já vai na maleta do equipamento, conecto o equipamento, pronto. O Renatão gosta de fazer por baixo, ele gosta de conectar direto o A61. O A61. Porque uma vez eu fui fazer e o cliente perdeu o anel elástico na minha frente. E ele ficou olhando para mim como se eu fosse nascer um anel elástico. E se você perder e não tiver ali, cara, às vezes nem na GM tem. Nem na GM tem. Quando tem é salgado. Eu peguei um trauma disso aí, então eu faço com o A61 em todos, eu não faço pelo radiador. Eu faço por cima porque eu consigo trabalhar com um veículo sentado no elevador primariamente, né? Sempre que eu não levanto e desce para poder conectar o equipamento, então eu conecto por cima, consigo colocar o veículo em funcionamento. Claro, eu só me atento na questão da trava.
Eu aprendi com o cara de colocar o paninho por debaixo ali, para evitar que ele caia, suma, e tirar no máximo cuidado. Eu até hoje não perdi nenhum, espero quebrar a cara mais pra frente, perder algum, porque não acha, é difícil achar, tá? O GM, como o Renatão estava falando, tem essa facilidade. Dextron 6, você encontra em qualquer lugar uma variedade grande do Dextron 6, né? Até mesmo para o ACDL, que é o homologado da GM. Uma troca regular nele. Faz um ciclo de limpeza, é uma outra coisa até que você pode oferecer para o seu cliente. Sim. Ciclo de limpeza é um serviço. O veículo do seu cliente fez uma revisão, fez um checklist lá, levantou um checklist de valor bem interessante e está dentro do prazo ainda que está como preventiva, faça a filtragem. Qual o problema de você fazer uma filtragem de 20 minutos Você vai perder tempo. Você observa mas no visor você deixando. E às vezes, até na hora de fazer um ciclo de limpeza como cortesia para o seu cliente, a hora que ele vê a cor do fluido passando aqui no visor de óleo usado, ele fala, esse aqui é o fluido do meu câmbio? Pode trocar. Não, Rony, eu não recomendo, não é que não recomendo, é característica que eu gosto de fazer pelo radiador e o Renatão gosta de fazer pela parte traseira da transmissão. É o mesmo serviço. É o mesmo serviço. Só que eu prefiro fazer, eu vou ali na roda bonitinho. Isso, na parte ele gosta traseira de encrenca, ele gosta de BO, não é. se pular aquela trava lá, você tá Pra mim é mais fácil. E eu tô falando justamente isso porque quando eu chego numa oficina, eu gosto de falar que, isso aqui é uma ferramenta. Você pode utilizar da maneira que você quiser dentro do parâmetro da ferramenta. Né? Não posso pegar uma chave de fenda e usar como uma talhadeira e depois falar que a chave de fenda é uma porcaria. Mas eu posso utilizar da maneira que mais me adapta. Então, aqui, se eu quiser fazer por cima ou quiser fazer por baixo, maravilha. Tem gente que esgota a transmissão da GM, tem gente que não esgota. Eu vou esgotar porque eu vou trocar um filtro, mas não tem filtro para trocar. Então por que eu estaria esgotando? Porque eu quero fazer um serviço mais limpo, eu quero esgotar, depois adicionar o parcial e fazer a troca completa usando o equipamento. Pode, claro. Tem gente que vai fazer com mais litragem, com menos, com a litragem cravada do óleo. Sei lá, a transmissão tem 8 litros, eu vou fazer com 8 litros cravado, eu posso? Pode. Vai gerar mais limpeza se você passar uma quantidade de óleo maior, né? Mas você não evita, muda a qualidade do seu serviço, né? E eu gosto de fazer um serviço com uma qualidade maior, lá em cima, né? Então, dá pra fazer também, tá, Rony? Não tô falando que não dá, não. E também não recomendo, eu recomendo. Fica a gosto do cliente, ao critério da casa, certo? Um outro item importante também, que muita gente critica aqui e fala, não tá funcionando, e eu falo, cara, tá. Renatão, máquina puxando ar, o que acontece com máquina puxando ar, Renatão? Máquina puxando ar vai fazer espuma no câmbio, né? O Rony que é bom nisso aí. Faz espuma ou não faz, Rony? Excesso de óleo no câmbio também, né? Isso que a gente fala também da espuma, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Pessoal, muita atenção na limpeza do equipamento, porque esse aqui, eu desmontei ele inteiro para vocês verem, esse aqui é o componente bomba, né? Ele vai acoplado ali no motor, na máquina, né? Então ele tem o seu eixo, tá? A camisa que vai aqui dentro, ó, você vê que ele vai bater ali com o eixo. E a tampa dele aqui, que ele é fechadinho assim, tá? Só que, e o motor que tá atrás, depois eu mostro o motor completo ali para vocês. Cara, se isso aqui passar sujeira, porque eu fui negligente em trocar o meu filtro, em limpar o meu filtro Y. Ou esquecer de colocar o filtro Y, né? Tem o espertão que foi lá e falou, tem que toda hora ficar limpando o filtro Y, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse filtro Y. Pra que eu vou deixar o filtro Y se toda hora ele fica entupindo? Exato. Olha a esperteza do sujeito, meu. Ele é mais inteligente do que o cara que criou a máquina. E aí o que acontece? Não sei se vai pegar legal na câmera, mas esse eixo aqui não tem salvação mais, tá? Porque ele criou várias... Olha, dá pra ver na câmera, cara, é tão forte que tá, ó. Isso aqui não é sujeira, tá, pessoal? Isso aqui é marca no eixo, olha lá. E aí depois não roda mais a bomba. Já era. Eu não tenho o que fazer, pessoal, eu vou trocar a bomba. Esse componente eu troco... Não é bastante. Quando a gente tá falando de peça que raramente a gente troca quando... Se tirar o filtro Y. É o quando caso da pessoa tirou o filtro Y ou colocou ele amassado. Ou... Tem caso de cara que pegou com o alicate o filtro Y, na hora de puxar, dobrou ele, bateu o ar, voltou com ele dobrado, colocou, a sujeira passou pelo lado, entrou, foi para a bomba. Ou eu chego com máquina aqui na manutenção, data da máquina, 3 anos. Legal, quando eu vejo, o filtro é original ainda, porque a gente conhece o original, tá? Cara, nunca trocou o filtro, na hora que eu abro o Y, às vezes você até limpou o filtro, tá? Muita gente aí, vou pegar no pé, tem um cara que limpa o filtro.
legal. E o filtro, quanto custa um filtro desse? Não, depois que obstruiu, pra mim já era, não tem mais. Abriu a válvula. Como o Rony fala, qual que é a válvula do filtro, Rony? A válvula, eu falava válvula de extrusão, ele falou que é a válvula bypass, né? Bypass. Exatamente, válvula bypass. Mas então, pessoal, não adianta nada você mandar o equipamento pra cá falando que limpou o filtro e o filtro estiver limpo depois que já sujou as válvulas. Não adianta. Não adianta fechar o portão depois que a boiada passou, tá? Então, limpa antes. Não deixa travar, porque senão vai acontecer isso. Aí sim o orçamento é mais salgado por causa do componente. Eu não quero. E muitas vezes eu tento recuperar, tá? Eu fico brigando aqui para recuperar o equipamento. Mas já era. Não, já era não. Vamos tentar. Mas às vezes não tem solução, porque isso daqui trabalha casadinho, tá? Se ele começa a travar como esse aqui trava, ó, ele pode trabalhar assim, ó. Perde a vazão também. E aí ele começa, ó, ele não roda, ó. Isso aqui é para rodar liso, ó. Por que tá evitando que rode liso? Essas ranhuras que ocasionaram aqui na bomba, tá? Então, presta atenção nesse componente. O que mais que a gente pode falar aqui antes de ligar a máquina, Renatão? Não, vamos falar do quê? Que eu terminei a troca. Acabei. Posso desconectar a máquina? Acabou a troca, apitou. R$9 um filtro. R$9 um filtro. Quer dizer, o filtro que serve para a máquina é aquele filtro daquela marca Marba. É o mais barato. Protege o equipamento, independente. Protege. Ele tem aquele parte de papel e a válvula de extrusão, que é, bypass. Tá? Se tiver essa válvula, serve. Não adianta querer comprar um filtro mais caro, cheio de válvula, cheio de... Não. O Marba. Não, parece uns de trator aqui também, tá? Que aqui tem filtro que os caras... Nossa, tem filtro de 2 kg aqui. Que dá pra fazer musculação aqui, cara. Isso. Agora, terminei a troca, usei o fluido correto, fiz o procedimento correto, troquei na litragem, coloquei um pouco a mais. Eu sempre coloco 20, 30% a mais para fazer uma lavagem do câmbio, né? Ser o primeiro que, lembrando que o primeiro óleo que entra é o primeiro que sai. Então, se eu colocar mais, o primeiro que entrou, ele vai fazer o arraste da sujeira, né? Isso é muito bom você tocar no assunto, porque muita gente tem dúvida. E essa é uma dúvida que eu enfrento muito, que o pessoal tem, e eu entendo porque é dúvida. Renatão, meu câmbio tem 8 litros, mas eu cheguei na oficina faltando litro lá. Eu ponho 20 na máquina. Quanto que vai ficar se eu não aferir nível? Vai ficar o mesmo que tinha antes. O que acontece a máquina não completa. O câmbio, a gente estava hoje conversando até, o câmbio ele é como se fosse uma caixa preta de um avião. Você não sabe o que tem dentro dele, o estado das peças, até você abrir. Nível você não sabe. Se você abrir o bujão de nível lá, vazar, estava acima, beleza. Agora, se você abrir o bujão e não vazar, estava abaixo ou está no nível? E você sabe se está abaixo ou está no nível? Se você colocar uma gota cair, estava no nível. Estava no nível. Então você não sabe. Se você colocar um você litro, tem que colocar, né? Tem que colocar. Então, assim, de verdade, o que eu acharia legal é fazer a aferição de nível no procedimento padrão, certo? O veículo chegou, afere. Não, Henrique, isso vai tomar um tempo. Como que eu posso correr disso? Como o Renatão falou, a margem a mais de litragem justamente serve para isso. Porque a dúvida da galera é assim, ó. Pô, o carro chegou aqui com nível abaixo, 1 litro abaixo. Eu coloquei na máquina, ela vai abastecer a transmissão e aí ela começa a fazer a troca? Não, negativo. Ela vai manter a mesma quantidade que estava lá. A máquina não coloca nem a mais e nem a menos, a não ser que você injete ou retire pelas opções da máquina que você pode programar. Se não sair, não entra. Exato. Então, eu posso ter 20 litros na máquina, que é a capacidade máxima dela, e uma transmissão faltando 2. Ela vai rodar os 20 litros lá, né? Vai manter aquela transmissão com a quantidade que estava e vai o resto para a máquina. Tá? Então, o óleo que entra, o óleo que sai. Se a gente coloca um pouquinho a mais, justamente para isso que o Renato está falando. Eu não tenho mistura, mas eu tenho contato. Então ele já vai empurrando, esse óleo limpo já vai carregando sujeira, ele vai entrar na transmissão e vai sair e vai vir para a máquina. Tá? Então isso é importante, passar realmente um óleo a mais. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que dá para trocar cravado, 8 litros com 8 litros? Dá, mas é uma economia boba. Passa 1 litro a mais, tenta conversar, explicar isso para o cliente. Por isso que o conhecimento é importante, para você avisar ele a importância disso. Tá? Exatamente. E lembrando que a parte de nível é importante para... O que acontece quando você está trocando? Deu branco. Não, mas não tem problema, que a gente pode responder a pergunta aqui do nosso Will. Ó. Ele fala aí, Will, ó, carro 2019 e 20 km, e 20 mil km, 20k de rodado. Sim. A troca é bem-vinda? O óleo vence por tempo? Sim, com Vence por certeza. tempo. Com certeza. A gente que trabalha com elevador, o óleo que a gente coloca nos elevadores, ele tem a validade de 4 anos também, né? Então a gente sempre segue
isso nos manuais nossos, né? De validade de 4 anos. O de câmbio também é a mesma coisa, se não me engano são 4 anos, né? Sim, são 4 anos. Dentro ou fora do câmbio, tá, pessoal? Então é importante sim trocar. E de verdade, eu prefiro trocar um óleo de câmbio do que trocar um câmbio. Óbvio, para fazer a manutenção. Lembrei o que eu queria falar agora. Manda. O que acontece quando você tem um carro que tem característica, que tem pressão e não tem pressão, a gente já pegou vários casos aqui que nível baixo. Você não começa. Parece que a máquina. Não começa a troca, não tem pressão. Não tem pressão, é o câmbio. Quem recebe. Até aqui dá licença um pouquinho, Xan. Aqui, ó. Até aqui passar o visor e o manômetro, é o carro que manda. Aqui não tem o que a máquina fazer. Eu vou fazer também para perto aqui, ó. Não tem o que a máquina fazer. Até aqui. Se não der pressão, tá? A máquina não começa a fazer. E às vezes o que é? Um carro que tem característica que tem pressão e não dá pressão. O que a gente pede para fazer? Para tudo e vai verificar o nível. Já pegamos carro faltando 1,5 litro. Pessoal, bem importante avisar. Não adianta ligar pra gente ou pedir socorro ou condenar o equipamento falando que ele não está girando, que ele não está funcionando. Se na hora que você me gravar a máquina ou mandar a ligação de vídeo e esse manômetro aqui tiver no zero... É a primeira pergunta que a gente faz, né? Cara, sinto muito, eu vou falar, rever o que você está fazendo. Primeira pergunta que a gente faz. Se não faz. tem uma linha aberta, se não está com nível fora, dependendo da característica do veículo, como a gente falou, se é um veículo com pressão baixa... A bomba não liga. A característica primeira é essa aqui. Estou fazendo a troca, a bomba não liga. Por que ela não liga? O Rony sabe. Tá todo mundo... Gabriel também sabe aí. O que acontece? Quem manda a bomba ligar, que eu falei no começo, o óleo velho caiu no reservatório. Quando o óleo velho caiu no reservatório de óleo usado, ele manda um sinal para a placa sabe que tem que ligar a bomba para injetar óleo novo. Se não cair óleo usado, não vai ligar a bomba. Como é que você faz? Enquanto eu tô aqui esperando o óleo chegar e o óleo não chega, eu não mando. Na hora que chegou, beleza! Aí ele manda o sinal, vai óleo. Aí o novo vai. Aí ele sai do galão do novo. Então não vai ligar a bomba, não adianta. Se não tem pressão na entrada, ele não vai ligar a bomba. Isso, pessoal, na verdade é segurança, tá? Porque imagina eu ter uma transmissão que eu tenho uma capacidade de litragem, não tá chegando óleo aqui, mas eu tô mandando. Não faz sentido. Eu vou encher o balão lá, eu vou encher a transmissão e pra baixo é ruim, pra cima é ruim. Aí se o que é mais gostoso? Você me ligar falando, verdade, no jeito que a pressão estava baixa, do que você me ligar, estourou tudo aqui, ó, saiu óleo para tudo que é lado, porque encheu demais e passou do limite do óleo. Entendeu? Então é importante isso. Óleo chegou, óleo sai. Óleo não chegou, óleo não sai. Bomba só vai ativar quando tiver pressão. Eu posso demonstrar isso. Quer demonstrar isso agora? Sim, mas só vou falar mais uma coisa. Manda. O nível. Se eu não fizer na temperatura correta, por exemplo, chegou lá o carro, eu estou com pressa, trocador, não tenho uma máquina que aqueça, ou eu esqueci de aquecer, chegou lá e eu quero fazer rápido. A temperatura, por exemplo, de um GM, 93 graus, eu fiz com 50. Fiz a feição de nível, fechei e mandei embora. O que vai acontecer? Tá no nível errado, cara. Primeiro que você vai sentir que seu cliente vai voltar falando que está dando tranco, ou alguns carros estão patinando, e nível para baixo é ruim, nível para cima é ruim. E o porquê que o Renato está falando da temperatura? Só botei lá, esperei vazar com o óleo frio. Eu tô com óleo baixo, pô. Pensa comigo. Não, óleo assim. Aí ele vai estar. Ele vai estar acima quando ferver. Eu tô abaixo na hora da fervção. Eu preciso que ele esteja na temperatura para vazar. Vou usar uma analogia boba, mas isso o pessoal entende. É que nem um fluido mais volátil para temperatura. O leite. Quando a nossa mãe falava assim, a nossa avó colocava o leite lá e ficava, fica de olho no leite, não deixa ferver. O que faz o leite transbordar da leiteira quando a gente está aquecendo ele? Temperatura. Então, acontece algo parecido ali com o fluido, tá? Se a gente não aquecer ele... É o tamanho da molécula do óleo, né? Ele expande. Então, ele tem um volume maior quando ele está aquecido. Então, um GM, como ele está dando de exemplo, que é 85 a 90 graus, se eu estou aquecendo esse fluido, ele vai ter um volume. Se eu colocar frio e esperar vazar com ele frio, ele vai estar num volume mais baixo, né? O volume do fluido. Quando o carro trabalhar e aquecer essa temperatura, ele vai estar muito acima. Então, eu estou trabalhando com a transmissão acima. O Gregory acordou. Olha, ele acordou do soninho dele. Não fala isso, você pediu para fazer postura, ó. Postura. Desculpa, Gregory, pode voltar a dormir. Não, que isso. O Gregory é um grande amigo nosso aí. Ele é um técnico que faz
serviços para Isso, o marrom Rony tá falando também. justamente aqui, ó. Demora a troca, se tiver pressão baixa, demora a troca. Isso. Só que, dependendo da pressão, nem começa a troca. E é o que a gente pode demonstrar aqui, que a gente tem muitos casos. Você consegue ver isso na hora que você liga o veículo, né, antes de qualquer procedimento da máquina, fazendo um ciclo de limpeza que seja. Ó, o Rony falou. Qual a dica de ouro? Cólica de ouro? Da Renegade, vamos falar? Não sei, né? Às Vamos vezes fazer a gente- aquela às que um vezes a amigo gente- nosso não gosta às vezes a também? gente é criticado, né? do Vamos fazer Ministal. aquela dos Vox também? O Ministal, né? Que quando você começou o procedimento, não dá pressão, não começa a troca. Qual que é o procedimento? Vai lá, entra no veículo. É, mas a gente tem passos antes de fazer isso, sabe, pessoal? Não é só chegar, entrar no carro e fazer. Senão você atropela no processo. Então, vamos lá. Não tenho pressão. Vamos verificar tudo que eu estou fazendo, como o Renatão já falou anteriormente. É verificar nível, né? Tudo. Às vezes. Segundo, tá tudo certo, Henrique, mas ainda não tenho pressão. Vamos tentar passar as marchas? Sim. Às vezes isso a gente já consegue, tá? Pode ser mais lento, mas funciona. Cara, não tá nem lento, não tá fazendo. Tem alguns carros que realmente. O que a gente vai fazer? Aí sim a gente pode entrar com esse processo que o Renato tá falando. Mas não vem sentando o pé no acelerador, não, porque isso não vai adiantar, tá? Isso pode até você causar uma má impressão se o dono do carro estiver lá. Vamos lá, giro baixo, vai aumentando. Qual que é a margem, Renato? Não, é o seguinte, pé no freio, freio de mão puxado, põe no drive, 1.200 RPM, 1 minuto. Vai subindo, se for o caso. 1 minuto, tira o pé, vai lá e verifica quanto fez da troca, já praticamente deve ter passado meia troca. Espera um pouquinho, esfriar um pouco, volta, faz de novo o mesmo processo, terminou a troca praticamente, né? Isso é um macetezinho que tem muita gente que não gosta, né? Tem um cara que me apelidou de Ministal, né? Porque eu gosto de fazer isso. Mas- E até hoje não perdi nenhum câmbio, tá? E a gente pergunta pra ele como que faz então. E aí o que ele fala? Espera aquecer, espera. Mas não dá, né? A gente aqui tem que fazer, por exemplo, por dia, às vezes 10, 12 entregas técnicas via fone. Se a gente perder 2, 3 horas por entrega técnica, a gente não atende a demanda e a gente consegue fazer, atendendo a nossa demanda diária, fazendo todos os veículos, tá? Tem veículos que fazem de primeira, mas a gente sempre ensina todo veículo a fazer com o fluido aquecido, mostrando temperatura, seguindo o procedimento, indicando que o cliente tenha um aplicativo de auxílio. O mais importante né? de tudo, sempre eu bato mais, acho que a tecla que eu mais bato é sempre na questão de nível, cara. Não manda o carro do cliente pra rua sem aferir. Fala, Manito, Cambuí, Stock Car. Às vezes a gente tá numa troca Rony, dá uma dica do G7 pra nós aí. e às vezes a gente tá com um nível abaixo porque passou numa troca anterior e aí o cara vacilou na questão da temperatura, né? Ou acima até. Eu já cheguei a tirar 2 litros de transmissão. Tirei. Mas isso aí foi um equívoco muito grande, o pessoal até admitiu, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E era um carro de teste, que eles estavam lá tentando salvar um câmbio. Então, até ok pra isso, mas já cheguei a tirar sim, por equívoco, cara. Porque era vareta, tá? Lembrando aqui, ó, a gente tem bujão de dreno inferior, tá? Gravidade. Lateral ou frontal, gravidade atua. É os mais fáceis pra mim, o que eu mais gosto. Mas tem de vareta também. E aí a gente pode aferir, não vai esperar. Se estiver acima, aí a gente tem que retirar. E a máquina tem essa função também, tá? Lembrando, toda vez que a gente vai fazer a aferição de nível, por adicionar ou retirar óleo do câmbio, ela até te ajuda a não fazer besteira. Ela sempre inicia a contagem com meio litro. O que eu recomendo ser desse para baixo. Nunca tenta tirar mais do que isso. Sempre tira um pouco e afere. Isso quando for vareta, beleza? Na hora também de injetar, quando é bujão de dreno lateral ou inferior ou frontal, baixa também, pô. Às vezes tá faltando um colinho só, às vezes tá parado na mangueira. Dá uma iniciar, às vezes com 100 ml faz, começa a vazar já. E aí Mas você já tem- espera o procedimento e fecha. Tem um caso engraçado que nós fizemos numa Audi A4, que é pressão alta. Você estava junto, acho que esse dia. Que o câmbio, o carro era o primeiro dono, e ele fazia um grilinho no câmbio. Falando pro dono, ele falou, não, isso aí é original, de fábrica. Aí, na hora, terminou a troca, fomos aferir o nível, e na aferição de nível achamos até estranho. Usamos meio litro, nada. Mais meio litro, nada. Achamos que estava fazendo alguma coisa errada. Mais meio litro, nada. Na quarta vez que foi colocar meio litro, vazou. Quando deu 100, 100 e pouquinhos ml, vazou. Na hora que começou a vazar, o que acabou? O grilinho sumiu. Foi fechado o bujão, ferido o nível, tirou tudo. Ele veio para Sorocaba. Quem que era? Claudião.
veio para Sorocaba com o carro aqui, falou que nunca o carro dele tinha desenvolvido daquele jeito. Tá? Olha lá os... Ó, o que o Renan tá falando é o seguinte, pessoal, é aquela que eu comentei antes aqui na live. Se possível, verdade. Né, como eu falei, nem todo carro tem acesso ao cárter, então por isso que ele tá falando que é possível. Se possível, o carro tem cárter, abre, ou seja, você vai drenar, e se eu chegar em oficina e não tiver balde aferidor, cara, já tá errado já. Porque como que você vai saber a quantidade que tirou? Ah, não, é sempre 4 litros, 4 litros e meio. Cuidado. Então, afere a quantidade de nível que você drenou, legal. Abre o cárter, tem ainda óleo ali, tá? Então, despeja, o Rony tá falando. É a diferença de ser mecânico. A gente aqui é entusiasta. Ele está estudando engenharia, eu sou entusiasta de mecânico, né? Eu sou técnico eletrônico, eletricista, mas eu gosto de mecânica. E a gente esquece de falar essas coisas, né? É um processo que teria que ter sido falado já logo no começo, no né? GM ali a gente não tem acesso, mas tem gente que abre e drena para ter uma limpeza maior. Mas, cara, tem acesso, vai ter acesso a filtro, né? Então, abre, lava o cárter, né? Limpa ele bem limpado. Limpa os ímãs. Limpa tudo. A maioria dos veículos tem uns ímãs que atrai as partículas que estão suspensas, né? No caso as limalhas. Limpa, troca os filtros. É o que eu tinha comentado antes. Você toma banho, você não usa a mesma cueca. Você toma banho e troca a cueca. Então, limpa os filtros, repõe a quantidade de óleo que você drenou e aí você inicia a troca, beleza? Repõe com óleo novo, tá, pessoal? Não é, quando eu falo muitas vezes, repõe o óleo e você fala assim, o mesmo óleo, joga de volta? Como assim? Você tirou o óleo velho, trocou o filtro, limpou o filtro e você está me perguntando se vai colocar um óleo velho de novo no carro? Tá? Então, eu sei, pode perguntar, porque eu também já perguntei muito na vida, é só perguntando que a gente aprende. Ó, pessoal, assina lá, senão a gente passa de branco. E obrigado, ganhamos parabéns do Rony. Fala, Yuri! Alô, Rony! O que mais que pode falar? Não, é basicamente isso aí, né? E falar para todo mundo que o que precisar, já deu mais de 1 hora aqui, a gente já está atrapalhando a sexta-feira de muita gente aí, a ideia era essa, o que a gente queria era trazer informação, tranquilidade para quem não conhecia, que o que tem que ser, então tem que ter conhecimento, um equipamento de primeira, com certeza, tá, de boa qualidade, tem informação, tem um scanner. Scanner é importante, tá? É importante. Não é brinquedo, não é um tablet. Eu já escapei de dois golpes por scanner, tá? E, ó, tentativa de empurrar BO para mim. E não só isso, também é um procedimento correto, porque se eu não tivesse um scanner disponível lá na oficina que eu estava essa semana, eu não saberia que o veículo estava na temperatura, porque o equipamento que eles tinham, infelizmente, não demonstrava. Quer só dar uma ligada para rodar? Quer guardar para a semana que vem? Para criar Vamos guardar para a semana que vem? E daí quem tiver dúvida aí, coloca pra gente o que gostaria de ver aqui pra gente fazer semana que vem. Porque aqui é o laboratório da Marrove, não vamos mostrar para aquele lado ali, que ali tem novidade, ali tem coisas que a gente tá em teste, tá? Novidade no mercado, tá? Tem várias coisas boas aparecendo aqui, mas a gente testa muito antes de colocar em prática, tá? E o Rony é um dos que ajuda a gente aqui no desenvolvimento dos produtos da Marrove. Lembrando, pessoal, tá? a gente tá falando o Gabriel também é outro, tá, Gabriel? Gabriel ajuda bastante a gente também. O Gabriel vai ser lembrado, a gente tá falando aqui, o Gabriel vai ser lembrado porque ele tá sempre com a gente. E aí a gente tá brincando aqui, ó, o dia que a gente tiver inacessível, o Gabriel é um dos que a gente vai lembrar, tá? O Rony também tá apoiando. Mas o que o Renan tá falando, ó, a gente não trabalha só com esse tipo de equipamento, tá? O Rony, ele tem uma expertise gigantesca num equipamento bom pra gente aqui, que é a 4015, a máquina de troca de fluido de arrefecimento, que trabalha em conjunto com essa máquina aqui também, tá? Quem ensinou a gente a trabalhar com a 4015? O Rony ajudou muito. O Rony foi que tirou o medo. A gente, no começo, como a gente não é mecânico, tinha o medo. Porque essa máquina o Vini trouxe do susto. Né? A gente sabe como o equipamento funciona. A gente pode explicar diretamente para vocês como funciona. Isso. Mas, pô, a gente não tem a tática de trabalhar todo dia nos veículos, tá? A gente até arrisca, a gente tem os nossos carros aqui, né? Mas para quem conhece o dia a dia e tá no dia a dia da oficina, a gente escuta vocês que utilizam, tá? E é por isso que a gente traz até melhorias. As máquinas nossas têm esse alcance de qualidade, justamente porque a gente escuta quem usa, né? Se eu falar que é bom e não usar, tô sendo... Agora um último recadinho aqui, gente. Lembre-se sempre de uma coisa. O que a Marrove tenta trazer? Pelo menos nós aqui da parte técnica, nós forçamos muito isso. Em trazer para o mercado o quê? Solução. Então não adianta a gente
Não, eu vou comprar essa aqui porque é mais baratinha. Ó, o Fabião, da Keep. Esse é mano também. Lá do Jaguaré, né? Seguinte, a gente tenta trazer melhor solução, a gente indica a melhor solução, para que não ocorra erro. Tá? Pessoal, A compra é livre, o cliente pode comprar o que ele quiser, mas a gente sempre indica, né? O cara vem com uma ideia na cabeça, a gente tenta transformar numa ideia melhor, né? Porque é o que a gente fala, um produto caro que te traga retorno, né? Sim. Te traga trabalho, confiança, tudo, é um equipamento barato. Agora um equipamento barato que fique encostado, que não te traga benefício nenhum, é um equipamento caro, que traz prejuízo, entendeu? Então, segue a dica, não vá atrás só de quem oferece preço. Não vai no barulho. Não vai no barulho. Entenda, vá, estude, vá atrás de quem conhece, veja quem tem. Não precisa, não é uma roupa. Não, vai atrás de quem tem o equipamento, estude o mercado, eu acho né? que a nossa conexão não tá tão boa, o Gabriel tá dando esse toque pra gente. A gente vai seguir falando Acho que aqui. vai acabando por causa do tempo também, né? A gente põe um tempinho aqui, mas... Bom, o importante é isso, eu acho que o recado hoje foi dado. Né? A gente planejou falar mais coisas até, mas não tem problema. A gente sabe que o tempo de todo mundo também é corrido. Vamos deixar para semana que vem então, já tem o tema, ó, para quem estiver atento aí, divulgar também, falar, ó, tem 2 moleque doido lá, ó, que fala bastante, mas que também passa muita coisa importante pra gente. Temos aqui um equipamento de teste, a gente vai botar ele para funcionar semana que vem. A gente só vai organizar mais ou menos, por isso que a gente não teve tanta certeza que ele faz um ruído alto. A gente vai bolar aqui os microfones para que não absorva tanto esse ruído. E a gente demonstra na prática, tá? As falhas que o pessoal comete aí, acha que é o equipamento, ou que o veículo, da característica do veículo, tá? Então, a gente vai deixar para semana que vem. Tem outros equipamentos também na nossa linha, a gente vai trazer todos os equipamentos. A gente esqueceu, eu ia colocar a máquina de fumaça hoje aqui Traz para pra mostrar semana para que vem. vocês, esquecemos. É que hoje foi correria até 5h30, Cara, a gente não teve tempo, né? A gente divide o nosso dia a dia com vocês, literalmente. Então, até 5 minutos antes de começar a live, a gente estava aqui na nossa reunião semanal, como o Renatão fala. Se eu mostrar o quadro aqui que eu tenho na minha manutenção de coisas a fazer, fazendo, em análise, concluído, vocês fazem, caramba, vocês fazem isso sempre? Todo dia, tá? Então, a gente, como falou na semana passada, a gente tem um time coeso, porque parece que são poucas pessoas, mas são bem unidas, a gente consegue um Exatamente, resultado a gente tem grande. muitos desafios, né? Porque o pós-venda e assistência técnica são o diferencial da Marrove. A gente crê muito nisso, né? Porque todo dia a gente enfrenta várias situações, né? Bastante. Muitas situações. Bastante. Mas é assim, tem coisas que são até divertidas, porque parece que é um problema muito grande e a gente Sim. resolve de Mas a maneira gente tem aí várias pessoas aqui do grupo aqui que trazem ajuda pra gente. Sim. Liga lá, Rony, grava um vídeo assim pra mim, pelo amor de Deus, que o cara tá... Né? Não, o Rony tem uma coisa aqui, ó, que eu quero um também. Que ele falou assim, pô, eu liguei pro Renatão lá, ele falou que a máquina de fumaça, que pô, não pode ficar acima aqui da quantidade, senão não gera fumaça mesmo. Eu falei, caramba, fui eu que falei isso aí também, né? Mas que bom, é bacana porque a gente aprende um com o outro, todo mundo aprende junto. Aprendi muita coisa com ele. É engraçado essa semana, foi ontem, antes de ontem, me ligou pra resolver Henrique, como que faz isso? Eu falei, caramba, quem me ensinou a fazer isso foi você. Mas a nossa cabeça realmente tá tão tribulada com tanta coisa e é muito bacana a parceria que eu tenho com esse cara, de a gente poder ter a confiança, não só de um time, trabalho, né? como também de uma amizade pessoal e que de verdade briga, beija, se ama, briga de novo, mas sempre estamos se ajudando para ajudar quem tá aí do outro lado também. Fechou? É isso aí, gente. Um abraço. Falou, pessoal. Bom fim de semana a todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Deixa eu assinar aqui pro último. Mas não, mentira. Antes de acabar, tem os agradecimentos, pô. Agradecimentos? Pô, eu quero agradecer o Gabriel. Ainda não conheço o Gabriel pessoalmente, esse que conhece. Conheço. Opa. Pode estar o Gabriel aí lá do Ipiranga. Senai Ipiranga, professor de Senai Ipiranga. Beleza. Tem também a questão aí do pessoal do Canaoca Injection que entrou aí na live eu vi, tá? Fiz um trato aí no boné, se quiser o trato tá de pé. Gabrielzão tá lá. Valeu, O Gabriel. Quem mais? O Rony, o Rony hoje participou bastante aí. Convidado também, um dia que você quiser estar aqui pra Sorocaba. Stock Car tá aí também. Quem mais que a gente tá De devendo Cambuí, agradecimentos? nossos amigos, né? Tem uma galera que tá Tem o Jean. O Gia sempre. O pessoal interno aqui também tá, ó. É Jéssica. Quem mais tá aí? O Will também tá aí. faz parte né? do time basicamente. Exatamente. O pessoal nosso A interno expedição, ó lá. aqui. Pessoal da expedição. Expedição Estradeiro, Cleitinho. Cleito aí.
um salve. E todo mundo que participou e que colabora com a gente aí, pode mandar pergunta depois, pode dar sugestão. E quiser também, um dia quiser estar aqui, cada dia está melhor, tá, pessoal? A gente está organizando literalmente, ainda está uma baguncinha aqui, mas é nessa bagunça que a gente vai se achando. E todo mundo é bem-vindo. Quem quiser participar, só mandar lá durante a semana. Bora lá. Bom fim de semana. Pessoal, E até a próxima. abraço, tchau, tchau. Até mais, um abração. Tchau, tchau. Serra lá. Cerrando. Tchau!